O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha mandado matar, misturando o seu sangue com um dos sacrifícios que se ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que ela está inutilizando a terra? Ele respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por gentileza. Amados irmãos e irmãs aqui presentes, mais uma vez manifesto a alegria do nosso coração de tê-los aqui na Casa da Padroeira de Minas Gerais, bem como a você que agora une-se a nós graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nossa grande benfeitora. Esse povo que tem orgulho de ser filho de Nossa Senhora da Piedade e nos ajuda a conservar esta casa de clemência e bondade. Não no sentido somente estrito da palavra conservação, mas no sentido ainda mais amplo, porque a família dos devotos é a responsável por manter este santuário sempre aberto, limpo, organizado, cuidando do meio ambiente, mas também de chegar ao santuário da vida das pessoas que mais necessitam por meio das obras sociais que são realizadas pelo santuário, em Belo Horizonte, mas pelo santuário, cuidando de crianças em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua e idosos. Hoje nós somos interpelados mais uma vez àquilo que deve ser constante na nossa vida: a conversão, a mudança de vida. Deus age com paciência na nossa história. E aqui eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo, que diz: Não acheis que a paciência de Deus para com a gente é um pretexto para que nós continuemos no pecado. Pelo contrário, é um apelo à conversão. É um apelo à mudança de vida. Sabe por quê? Esta semana, 29ª, o evangelista Lucas tem nos chamado muito à consciência daquilo que nós sabemos, mas muito fugimos. Nossa vida neste mundo tem um fim. Todos nós viemos com um prazo de validade. A única diferença é que não foi colocada em nós a etiquetinha com a data. O Pai sabe o momento, mas nós não. E esta fila, meus irmãos, não tem ordem segundo o nosso critério. Não é porque é mais velho que vai primeiro, porque o mais novo... Não tem ordem. Mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos ao fim neste mundo. Esta vida nossa é um brevíssimo segundo. E nós não estamos aqui neste mundo de passatempo. Nós não estamos aqui simplesmente para viver como bem queremos, conforme desejam os nossos
instintos, as nossas aspirações. A nossa missão neste mundo é ganhar o céu, é ganhar a vida em Deus, é conquistar a estatura de Cristo. Gosto muito de comparar a nossa vida enquanto estamos neste mundo à etapa da nossa vida no útero de nossa mãe. A criança, quando está sendo gestada, ela tem fases de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, para que ela possa nascer com o mínimo necessário para que ela sobreviva. E quando alguma coisa acontece no meio do caminho, a criança precisa ir para um UTI, para uma incubadora, ficar lá até que se desenvolva e possa, de fato, ter condições de levar uma vida, entre aspas, normal. Uma vida como todo mundo espera, como é a norma. A nossa vida neste mundo é assim. Do mesmo modo como a criança não foi feita para ficar a vida inteira dentro da barriga da mãe, nós não fomos feitos para ficar a vida inteira neste mundo. Nós somos feitos aqui para ganhar a estatura necessária para chegarmos à plenitude da vida. E aí está algo interessante que Jesus nos narra no Evangelho. Porque fofoca corre não é só de agora, é de antigo. Desde que o homem aprendeu a falar. E desde que o homem aprendeu a pecar. E aí chegaram a Jesus contando uma tragédia. Que Pilatos tinha mandado matar algumas pessoas e misturou o sangue das pessoas que tinha matado ao sangue dos animais que estavam sendo oferecidos no templo. E Jesus olha para aquele povo e fala assim: vocês estão achando que esse povo que morreu desse jeito, a sangue frio, foi assassinado porque eram mais pecadores do que qualquer um outro? Aqui Jesus nos devolve uma consciência. As tragédias que acontecem na vida humana não estão relacionados ao nosso pecado pessoal. E há uma grande tendência nossa a falar isso e pensar assim: fulano morreu desse jeito porque estava em pecado. Ah, mas se tivesse convertido enquanto estava a tempo, não tinha tido uma morte tão trágica. Jesus nos adverte ao contrário, não. Pode sofrer a consequência de um pecado, da injustiça humana, mas mais cedo ou mais tarde, Jesus diz: vós morrereis do mesmo modo. Para mostrar que o que importa não é o modo como nós terminamos esta vida. Se fosse assim, o próprio Cristo teria a morte mais desonrosa. E de fato foi. Moralmente falando, ele teve a morte de um criminoso, torturado. No entanto, não é o fim desta vida, o modo como nós passamos desta vida para a vida eterna que conta, mas é o modo como nós vivemos. E aí Jesus nos adverte: nós somos esta figueira, e Deus espera que nós produzamos frutos. Frutos de santidade, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de reconciliação. Mas se a gente não produz fruto, uma hora a figueira é cortada. Até porque, como diz o próprio Jesus na parábola, a gente fica, desculpa a expressão, ocupando espaço, né? E Deus age com paciência conosco, como disse no início. Deus nos dá o necessário para que nós produzamos frutos. Aqui, o versículo 9 do capítulo 13º do Evangelho que escutamos diz isso: espera, vou colocar adubo. Se ainda assim com o adubo ela não produzir frutos, aí então pode cortar. Desculpa o padre ser tão franco, mas todo mundo sabe do que é feito adubo, não é? Não é de coisa nobre. É daquilo que não tem utilidade, não tem valor. Aí está o sentido que Jesus quer nos dizer. Quando alguma coisa aparentemente ruim na nossa vida, quando nós fazemos uma burrada muito grande, isso tem uma utilidade se for colocada na mão de Deus.
Se nós tivermos a coragem de colocar as páginas tão ruins da nossa vida, se nós tivermos coragem de colocar as tragédias que nos acontecem e as tragédias que nós procuramos nas mãos de Deus, Ele transforma isso em adubo, para regar a raiz da nossa história, para regar a raiz da nossa existência, de modo que a gente produza frutos. E o fruto que Ele espera de nós é o fruto do Espírito. Todo dia Deus nos rega com esta água viva do Espírito Santo. E aí São Paulo nos diz na primeira leitura que escutamos: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do Espírito que mora em vós. Nós não nos convertemos às custas de nossas forças. Nós não nos tornamos santos por causa das virtudes que temos, por causa do empenho que nós gastamos. Nós nos tornamos santos porque o Espírito Santo nos nutre a cada manhã. Agora, meus amados irmãos e irmãs, a receita é essa: deixar que Deus recolha o lixo da nossa existência, o lixo da nossa história e transforme em adubo. E também nós deixarmos ser irrigados pela força do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz de nós esta geração que, ao invés de viver ao léu, ao invés de ter o prazer, a carne como referência, tem as coisas do alto como valor e busca as coisas do alto. Só o Espírito Santo pode produzir esta vida, esse fruto que tanto nós precisamos dar. Só o Espírito Santo nos ensina a viver bem o tempo presente como dom de Deus, como graça, como misericórdia da parte de Deus para nós, como uma oportunidade de sermos melhores e de fazermos a diferença neste mundo. Por isso, se quisermos ser esta geração que busca a face de Deus, tenhamos a coragem de buscar uma sincera conversão. Uma mudança de vida sincera. Sincera primeiro porque sabe. Não fica lustrando com óleo de peroba a cara de pau. Pelo contrário. Sabe que precisa mudar e é capaz de apresentar com confiança aquilo que precisa ser mudado nas mãos do grande agricultor que é o próprio Deus. E Ele irrigando pouco a pouco a terra do nosso coração com o Espírito Santo, nós podemos produzir esse fruto que Ele espera. De modo que quando vier a poda, nós não sejamos cortados, pelo contrário, nós sejamos podados para dar mais frutos e frutos em abundância, porque esta é a vontade do Pai, que nós sejamos árvores verdejantes nesse jardim do paraíso. Árvores que aprenderam que a seiva que nos nutre vem do amor de um coração de um Deus que não desiste de nós e que continua nos chamando. Por isso, por favor, Fábio, me dá um Mi maior. Nós precisamos hoje, portanto, meus irmãos, apenas de uma coisa. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos deixar que esta água viva converta o nosso coração, transforme-nos de dentro para fora, irrigue aquilo que às vezes não está chegando à força do amor de Deus, para que nós possamos produzir frutos e frutos que permaneçam. Por isso nós pedimos: batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, e minha alma reviverá. Nós te pedimos: vem, vem, ó água viva, ó água
água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Mais uma vez nós pedimos, vem água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Nós não podemos esquecer disso nunca. Nós precisamos todo dia, insistentemente, pedir com confiança, vem água viva. Vem transformar o esterco da minha existência no adubo fecundo da vossa graça. Vem abrir os meus olhos, ó água viva, ó Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, para ler a minha existência à luz da tua misericórdia. Vem irrigar o meu coração de amor, vem irrigar o meu coração com os teus dons, para que eu possa ser membro desta geração que busca a vossa face, que vive segundo vós, ó Espírito Santo, que vive uma vida digna do céu, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o Espírito que nos foi dado no batismo. É o Espírito que mora em nós e que deseja fazer de nós figueiras verdejantes que produz frutos abundantes para a nossa salvação, para a salvação do mundo. Por isso, ó Espírito Santo, mais uma vez nós te pedimos, vem sobre nós. Ajuda-nos a converter-nos de verdade. Ajuda-nos a fazer a vontade do Filho para chegar ao coração do Pai e sermos no mundo sinais da Tua presença, sinais do Teu amor. Por isso te pedimos, vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Você em casa também peça isso, vem água viva. Vem, ó água viva, Ó água pura, ó água pura, fecundar meu coração. transformar meu coração. Mais uma vez para a gente concluir, vem água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem água viva, vem água pura. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E porque o Espírito que ressuscitou